1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vamos ler aí essa palavra maravilhosa do Senhor. Palavra de Deus para a minha vida e também para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Conforme está aí na nossa tela, também na sua Bíblia. Algumas versões diferentes, mas não muda o sentido e o poder da palavra. Fiquei maravilhado de ver o que Deus está fazendo nas nossas igrejas, né? Se deixar espaço aqui, a Igreja Batista Manancial do Milionário, que apresenta um tanto de coisa, porque tem muito talento lá. Se deixar espaço, a Igreja Batista Manancial de Betim também tem muita coisa para fazer. Nós não perdemos um teatro da Igreja Batista Manancial de Betim pelo espaço. Porque nós fizemos programação bem antes e depois ficou muito fechado. O Pilar também, se deixar, tem muito talento. Mas o importante, irmãos, é que nós estamos aqui fazendo este trabalho. Nós estamos aqui unidos celebrando ao Senhor. Eu sei que todo mundo quer ministrar alguma coisa, mas você já está ministrando. A sua presença aí já é uma ministração. Abençoa o ministério. Você conhece as bandeiras de Israel, a do Brasil, a de Minas e a nossa bandeira, que é a bandeira da Igreja Manancial. Então nós estamos aqui celebrando a vitória, celebrando mais um ano de vitória. Mas vamos falar um pouco mais sobre o tema, irmãos. Ainda tem pessoas confusas em relação a esse tema. Pastor, eu acho que evangelização é uma opção, eu evangelizo se eu quiser. Mas se você estudar a Bíblia, nós vamos pesquisar um pouco e vamos entender isso. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. Olha o que ele disse. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim foi imposta essa obrigação. Porque ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Irmãos, palavras maravilhosas, proféticas e fortes do apóstolo Paulo. E Paulo, para quem não sabe, foi um grande perseguidor da igreja. Foi um camarada que não gostava de crente. Quem já foi assim, levanta a mão. Eu levanto as duas. Eu odiava essa crentaiada. Não gostava dessa raça de jeito nenhum. A minha esposa sofria comigo, a pastora Sueli. Ela chegava lá em casa falando de crente, eu falava, opa, para com esse assunto. Meu negócio é outro. Meu negócio é outro. Não gostava não. Paulo também não gostava do crente. Paulo perseguia a igreja. Paulo fazia de tudo para calar a boca de Deus através da igreja. Só que um dia Paulo, por se envolver tanto com a igreja, acabou conhecendo o Deus da igreja. O Deus da igreja dos crentes. E Paulo se converteu, é uma história longa, mas não é a nossa ministração de hoje. E Paulo então se converteu ao evangelho de Jesus Cristo e se tornou em um dos maiores evangelistas da história. O maior de todos foi Jesus, mas Paulo se tornou em um dos maiores, por que não falar o maior evangelista da história cristã? Paulo se tornou um missionário, um homem que amava a palavra, um homem que viveu para Deus, um homem que se entregou ao evangelho. E Paulo foi um dos maiores evangelistas de toda a história, que abraçou a causa de Deus, que abraçou o reino de Deus. Aí nós entendemos um pouquinho, irmãos, mas por que Paulo foi um grande evangelista? Por que Paulo abraçou essa ordem de Deus? Por que Paulo ele se envolveu com as vidas perdidas? O que acontece muitas vezes com nós que somos do Senhor, é que nós já estamos tranquilos, nós já estamos sossegados, e nós não precisamos de ter trabalho para ir ganhar vidas. É como está aqui no informativo, no pastoral, a maioria das pessoas querem pronto, não querem buscar em alto mar, querem buscar na outra igreja, querem buscar na igreja vizinha, querem buscar dentro da casa da pessoa que já é crente. Mas a visão, irmãos, é irmos em alto mar lançar a rede. A visão é nós entrarmos no meio da prostituição. Eu conheço algumas células por aí que são criadas, que só convida crentes de outra igreja, irmãos. Por que não convida um traficante, uma prostituta? Alguém pensa, uma pessoa dessa entrar na minha casa? Uma pessoa dessa entrar na minha casa para participar de célula, um traficante, um usuário de drogas? Prefiro convidar o crente da igreja vizinha. Isso não é a visão. A visão o propósito da igreja não é esse. O propósito da igreja e o propósito do evangelho é para ganharmos vidas, para pregarmos o evangelho àqueles que ainda não conhecem e não são convertidos. Essa é a visão do reino de Deus. Mas aqui, por que Paulo então se tornou um grande evangelista? Por que Paulo se tornou um grande missionário? Eu quero apontar 4 pontos que nós temos aqui nesse versículo
apenas um que está fora, mas está dentro, que fez de Paulo um grande evangelista. Primeiro, Paulo entendeu que o evangelismo não é para a nossa glória. Isso Paulo entendeu. Olha o que ele disse: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. É que muitas pessoas por aí acham que o evangelismo é para a sua própria glória. Ah, pastor, eu acabei de evangelizar um traficante. Ah, eu entrei no meio dos traficantes. Ah, tá vendo aquela vida ali, foi eu que ganhei. Ah, hoje eu estou cansado, irmãos, porque eu evangelizei o dia todo. Olha, eu preciso entender que evangelizar não é para a minha glória. Não é para gloriar o meu nome, não é para edificar o meu nome, mas o evangelizar é para exaltar o nome do Senhor, é para glorificar o nome do Senhor. E Paulo entendeu muito isso. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. E ele continua falando, irmãos. Esse é o primeiro ponto que nós entendemos. Amado, se você anuncia o evangelho, a glória é de Deus. Olha, quantas vidas você ganhou para Jesus este ano? Pastor, este ano nem começou, nós estamos em janeiro. Irmão, o ano já está acabando, você que não está vendo. O ano já está acabando e você não está vendo. O ano está passando depressa. Ainda mais esse ano com essa agenda gorda. Vem agora carnaval, nós temos um acampamento gostoso com a igreja aí. Quem quiser fazer a inscrição, ele tem vaga. R$ 150 por pessoa. Direito a ficar 4 dias comendo, bebendo e ficando à vontade, lazer. Então você fica à vontade aí. Amados, ainda tem inscrição aberta. Amados, depois do carnaval tem a Semana Santa. Todo mundo comeu ovo de chocolate, que maravilha, que gostoso. Depois nós temos a festa da quadrilha, Copa do Mundo. E depois de outubro, muita gente não sabe, é novidade para muitos, temos eleições este ano. Todo mundo sabe que tem a Copa do Mundo, mas muitos não sabem que tem eleições. E aqueles que sabem que tem eleições são confusos. Em que vamos votar? Em que nós vamos votar? Presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Somente não prefeito e nem vereador. Vamos escolher este ano um novo presidente, um novo governador. Irmãos, é um ano de muita importância para a igreja. É um ano de muita importância para nós que somos de Deus. É um ano que passa rápido. Aí a pergunta é: já evangelizou hoje? Já pregou o evangelho hoje? E essa glória é de Deus. A glória tem que ser do Senhor. Algumas pessoas batem no peito e falam: são meus discípulos, são meus membros, são meus. Não, é do Senhor. São membros do Senhor. Eu faço discípulo para Jesus, porque eu também sou um discípulo de Jesus. Então eu não estou formando membros para mim. Eu não estou formando membros para que eu possa ser meus, mas eles são do Senhor. A glória é de Deus. Paulo entendeu isso. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Aí ele continua, outro ponto que Paulo entendeu. Paulo entendeu que evangelizar é uma obrigação. Vamos ler comigo lá, irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Leia comigo lá, Marcos 16. Marcos, capítulo 16, versículo 14 e 15. Marcos, capítulo 16, versículos 14 e 15. Assim diz. Olha o que diz a palavra. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu muito bem. Por isso ele foi um grande evangelista. Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram créditos aos que tinham visto já ele ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ordem para a evangelização. Jesus chegou ali e deu uma ordem para a evangelização. Ele não levou uma opção. Ele estava dando uma ordem. E se torna para nós um dever. Quando eu recebo uma ordem, aquilo se torna para mim um dever, uma obrigação, porque me deram uma ordem. Jesus não disse: olha aqui, discípulos, se vocês quiserem evangelizar, se tiverem tempo, se tiverem jeito, se vocês acharem interessante, se não estiver chovendo, se não tiver com vergonha, vocês podem ir pregar o evangelho. Ele não, ele chegou dando a ordem: ide, todos que são discípulos, e você é discípulo, eu sou discípulo, todos que somos discípulos, ide, vá lá, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, na casa, na família, e prega o meu evangelho. É uma ordem. Então Paulo entendeu que era uma obrigação, não era uma opção. Paulo entendeu que ele teria que fazer isso.
Paulo entendeu que isso não era opcional, não tinha escolha. A partir do momento que eu me alistei no exército de Deus, eu me tornei um agente dele. E a partir do momento que eu me tornei um agente dele, eu tenho que estar disposto a pregar o evangelho, a anunciar o reino de Deus. Por onde eu passar, por onde eu for, eu preciso falar do amor de Jesus. Só que muitas pessoas ainda estão pensando que é opcional. Eu não tenho jeito, pastor. Eu não sou assim igual o senhor que fala muito. Eu sou tímido. Dentro de um ônibus até quero falar, mas tem vergonha, amados e amadas. Se você não tem coragem de falar, se você não tem como evangelizar verbalmente, se você é tímido, tira do seu bolso um panfleto evangelístico, tira do seu bolso um livro evangelístico e dá para a pessoa e fala, leia, isso também é evangelismo, isso também é evangelização. Amados, ainda mais com hoje, se Paulo fez essa obra naquele tempo, e olha que Paulo não tinha os recursos que você e eu temos não, tá? Paulo não tinha os recursos, a tecnologia naquela época, imagina você como é que era, não existia nem tecnologia. Paulo ia de casa em casa, de cidade em cidade, viajava de estado em estado, só para pregar o evangelho. Hoje nós temos tudo em casa, irmãos. Você pode usar Facebook, pode usar rede social, você pode usar telefone, você pode usar o celular. Aonde você está lá a internet com você. Você pode usar todos os meios da tecnologia para evangelizar. E mesmo assim, a igreja não entendeu isso. Muitos ficam horas e horas no Facebook, em tantas outras coisas, contando a sua vida particular. Acabei de levantar da cama. Agora eu vou cozinhar o feijão. O feijão que eu vou cozinhar é preto. Vou colocar a orelha de porco e vou fazer uma feijoada. Meu marido acabou de chegar em casa. Ele chegou com a camisa branca. E agora nós vamos assentar na mesa. Irmão, eu fico olhando essas bobeiras no Facebook, conta pena de ter que contar a vida pela internet. Conta da vida de Jesus, irmãos. Fala da vida do rei, anuncia o reino de Deus e prega o evangelho. Prega o evangelho da salvação. Prega a palavra de Deus. Porque evangelizar não é uma opção, é uma obrigação. Evangelizar é um dever da igreja do Senhor. Aquele colega seu de escola que é chato, que te perturba, é ele que Deus quer ganhar. Fala para ele do amor de Deus. Aquele vizinho seu, que você não gosta dele, porque ele te persegue, Deus está de olho nele, fala de Deus para ele. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Evangelizar é uma obrigação e não uma opção. E as pessoas ficam perdendo tempo com a tecnologia e ficam perdendo tempo. Quando não estão na tecnologia, na rede social, para contar a própria vida, estão contando a vida dos outros. E quando não estão contando a vida dos outros, estão brigando, jogando direta, já viu? A rede social é uma arma dos covardes. Não tem coragem de falar na cara, fala pela internet. Está cheio deles assim no nosso meio, irmãos. Usando a internet para falar isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Se tornou uma arma dos covardes. Não consegue falar na cara, fica jogando direto pela internet. Mas Deus deu a tecnologia para a igreja, para nós pregarmos o evangelho e anunciar o reino de Deus. Para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos separou. Para aproveitarmos isso. Irmão, eu já contei isso aqui na igreja, mas eu tenho honra aí, para a glória do meu Deus, repetir. Quando o telefone da sua casa tocar, e alguém do outro lado falar, aí mora o João, você não fala assim, lá só mora José, Maria e Paulo. Aqui não mora nenhum João, não, amado, é uma chance de evangelizar. A pessoa do outro lado fala, foi um engano. Fala assim, não foi um engano não, meu irmão. Você ligou para minha casa para mim falar do amor de Deus para você. Aproveita as oportunidades de evangelizar. O que acontece muito hoje com a igreja do Senhor é que quando alguém toca a porta para pedir alguma coisa, lá de dentro alguém fala pelo interfone alguma coisa. Vocês podem me ajudar alguma coisa para ajudar na obra que nós estamos fazendo de caridade? Alguém pensa, é os espíritas. Responde lá de dentro, não temos nada hoje, meu irmão, a despensa está cheia. Você deveria pegar um pacote de arroz, de fubá, chegar lá e ainda lançar a palavra de Deus. Mas nós nos acovardamos, porque nós não entendemos que é uma obrigação. Nós ainda achamos que é uma opção, mas não é opção, é uma obrigação, é um dever da igreja. Aí ligaram para minha casa uma vez e começaram a cobrar, ligaram a cobrar. Aí eu atendi. Do outro lado a pessoa começou, tio, ô tio. Falei, pois não, meu filho,
Tio, falar com o senhor, tio. Ai, meu tio, como é que está o senhor? Como é que está a tia? Como é que está os meninos? Eu falei, está tudo bem, graças a Deus. Sabe o que aconteceu, tio? Sabe quem está falando? Eu falei, é meu sobrinho. Mas qual sobrinho? É o sobrinho que o senhor mais ama. É o sobrinho, eles têm uma lábia. É o sobrinho que o senhor mais gosta. Fala o nome dele. Eu falei o nome de um sobrinho. Falou, é esse mesmo, sou eu mesmo. Mas sabe, tio, é o seguinte, eu estou indo para a casa do senhor. Ah, que saudade de ver a tia, de ver os meninos, de ver o senhor. Aí meu carro quebrou na estrada, tio. Meu carro quebrou, tio. E eu preciso aqui, está tudo apagado. Não tem bar, não tem mercearia, não tem telefone, não tem nada. Mas meu celular está sem crédito. O senhor poderia, vou dar o número do celular, o senhor poderia ir até um lugar aí, qualquer, uma padaria, e colocar uns 20, 30, 50 reais de crédito para mim? Eu falo assim, olha, 50 reais dá? Dá, tio, faz esse favor para mim. Eu falo assim, vou fazer, mas antes vou dizer uma coisa para você. A cadeia onde você está não é o seu lugar. Você está no presídio e Deus não quer você aí. Eu vou falar para você que você não ligou para mim por um acaso, mas Deus mandou você ligar para mim. A voz começou a amansar, ele começou a chorar do outro lado. Olha, moço, o senhor é crente? Eu falei, eu sou crente sim. Olha, moço, me desculpa então. Eu falei, não, você está desculpado, mas você não ligou para mim para passar um trote. Deus te ama tanto que mandou você ligar para minha casa. E eu quero aproveitar e dizer para você que Jesus te ama. E ele falou no final, moço, o senhor pode orar por mim? Eu falei, eu vou orar por você, mas me responde uma coisa, por que você está preso, meu filho? Eu estou preso, meu irmão, meu colega, moço, eu estou preso, é porque eu fiz uma besteira, eu era evangélico, eu desviei do caminho, a minha mãe fala comigo, eu não volto, eu acabei caindo numa besteira, e estou aqui na prisão, estou aqui há muito tempo e não sei quando que eu vou sair, mas eu peço desculpa para o senhor, e por favor, moço, ora por mim. Eu orei por ele por telefone e ele agradeceu muito. Eu poderia entender o seguinte, quem está ligando? Seu canalha safado sem vergonha. Vai dar trote na sua mãe, seu safado. Canalha safado. E sair batendo no peito falando, desmascarei um. Não, meu amado irmão, naquele dia eu entrei no presídio sem sair de casa. Eu aproveitei a oportunidade e evangelizei um preso. Evangelizei para a honra e glória do Senhor. O que acontece é a crentaiada batendo no peito e falando, já ligaram para minha casa, mas eu desmascarei ele. Já ligaram, mas não, meu amado irmão, Deus deixou ligar para sua casa, porque Deus confia que você é um agente dele. Deus deixou ligar para sua casa, porque Deus sabe que você tem a palavra de vida, e aí você vai profetizar vida sobre ele. É assim que Deus nos chamou, a tecnologia a favor do reino de Deus. E aqui, irmãos, nós vamos estar encerrando aqui. Paulo entendeu mais um ponto. Paulo foi o grande evangelista, porque além de entender que a mensagem é para a glória de Deus, e que o evangelho é uma obrigação, Paulo também entendeu que Deus iria cobrar dele, por não cumprir a ordem. Está aqui, ó, cadê? 1 Coríntios lá, vamos de novo, vamos 1 Coríntios 9, Paulo entendeu que Deus ia cobrar dele. 1 Coríntios 9, olha aqui, 1 Coríntios 9, 16, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Paulo entendeu que Deus iria cobrar dele essa tarefa não cumprida. Quando eu paro para pensar nisso, irmãos, eu evangelizo até as galinhas, os cachorros que tem na rua. E evangelizo mesmo, quem anda comigo sabe. Um dia eu fui na roça, parei perto de uma porteira, chegou uma vaca lá, bum, eu falei, ela vai ouvir falar de Jesus. Olha, você conhece Jesus, vaca? Olhou para mim e falou, eu falei, entrega a sua vida para Jesus agora e você vai ser salvo, dona vaca. Irmãos, as pessoas acham que eu sou louco, mas a minha loucura está em Cristo, a minha loucura está em Jesus. Paulo diz que a mensagem da cruz, para os incrédulos, parece nada, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus. E nós evangelizamos, irmãos, porque eu sei que Jesus vai cobrar de nós. Olha, amados, se Jesus decidir voltar antes desse culto acabar, Ele vai querer eu e você diante dele para saber, cumpriu a ordem que eu dei? Evangelizou? Pregou o evangelho? Ah, Senhor, tem que fazer um curso de evangelismo. Não, Deus não mandou fazer curso de evangelismo. Deus mandou você ir e pregar o evangelho a toda criatura. E hoje a tecnologia está a nosso favor. Vai com o profetinho, vai com o boletim, vai com a coisa, vai com a palavra. Tudo quanto é jeito você faz. Porque Deus mandou fazer. Deus mandou fazer. E eu gosto muito, irmãos, de pregar aquilo que eu vivo. Graças a Deus. Tudo que eu tenho pregado, eu tenho colocado em prática na minha vida. Não sou santo, mas eu procuro a santidade.
Eu não sou santo 100%, mas eu estou buscando a santificação. E eu tenho pregado algo que eu vivo, então eu posso falar da minha experiência. Muitos já ouviram porque eu falo muito disso, porque eu gosto de falar das coisas de Deus. Certa vez entrei no ônibus, estava muito lotado esse ônibus. Todo mundo assentou e eu fiquei em pé. Eu mais alguns rapazes não tinham lugar para sentar. O ônibus para e entra uma mulher lá na frente com a criança no colo, dizendo: gente, 1 minuto por favor. Apresentou-se a todo mundo, falou o nome e disse: eu sou portadora do vírus HIV, eu tenho AIDS, meu marido tem AIDS e meu filho tem AIDS. Eu estou com o documento nas mãos do Hospital Eduardo de Menezes, da polícia, liberando para eu fazer este trabalho. O remédio para esse tratamento é muito caro. Não quero remédio para mim nem para o meu marido, mas eu peço, por favor, ajuda a comprar remédio para o meu filho. E lá no meio do ônibus, antes da roleta, meu coração ardia. Fala do Deus que cura AIDS. Eu olhava para o ônibus, estava lotado. Há uma briga dentro da gente. Mas a ordem de Deus é uma. O meu querer é outro. Fala do amor de Deus, que Deus cura. E o ônibus estava super lotado. Quando ela chegou perto de mim, andando, caminhando, todo mundo ajudando. Quando ela parou perto de mim, eu falei: moça, eu vou te dar uma ajuda de dinheiro. Está aqui na minha mão. Mas eu quero falar para você de algo mais importante. Eu quero falar para você que o Deus que eu estou pregando para você cura a sua AIDS do teu filho e do teu marido. Ah, irmãos, eu esqueci que eu estava no ônibus. Todo mundo fez assim de uma vez só, como se fosse um... A minha esposa estava no ônibus e testifica do que eu estou falando. Todo mundo olhou para trás na hora. O motorista começou a olhar no retrovisor interno do ônibus, começou a olhar: o que está acontecendo, é briga. Eu esqueci que eu estava dentro do ônibus. Comecei a declarar o amor de Cristo, o poder de Deus. Aquela mulher pegando o dinheiro da minha mão e começou a chorar. E ela chorando e diz: moço, era tudo o que eu precisava ouvir, moço. Todo o dinheiro que eu recebi não paga a palavra que você me falou. Aleluias. Sabe por que eu fiz isso, irmãos? Sabe por que eu fiz isso para a glória de Deus? Porque eu entendi que é minha obrigação, irmãos. Eu entendi que não é opção, eu não tenho escolha. Se eu vejo que alguém está caindo, eu tenho que falar. Porque a palavra de Deus disse que se eu não alertar o irmão da queda, eu vou também ser tratado pelo sangue do irmão. Então é o meu dever e minha obrigação. E quantos crentes estavam no ônibus e queria falar e não teve coragem? Quantos crentes estavam no ônibus e até criticaram a minha posição? Sabe por quê, irmãos? Quando você entende que o evangelismo é uma obrigação, ninguém te detém, ninguém te intimida, ninguém para você. Você prega a tempo e fora de tempo. Mas um testemunho que eu lembro aqui: trabalhava na Fiat Automóveis, aliás, descansava na Fiat Automóveis muito tempo, descansei lá dentro, que agora é que eu trabalho. E alguns falam que pastor, a pergunta mais triste que o pastor tem é quando alguém chega até o pastor e fala: pastor, o senhor trabalha? Não, meu irmão, trabalho não. Estou aqui só passando tempo, brincando de roda, de pique. Irmãos, o trabalho ministerial, pastoral é mais do que qualquer trabalho. Não tem hora, não tem tempo, não tem momento, é 24 horas por dia. E aí um dia, nós tínhamos o hábito de ter uma reunião de culto todos os dias, na hora do almoço, no intervalo, debaixo daqueles carros da montagem final. Quem trabalha lá sabe o que eu estou falando. E aí um dia, eu falei com os irmãos: hoje eu não vou. Sabe por que eu falei que hoje eu não vou? Porque o dono da obra estava me reivindicando para outro trabalho. Havia um chefe de geral da oficina de montagem final, japonês, chamado Akira. Esse Akira era o bravo, era o maioral, era o tal, e era o cara que punha para arrebentar. Quando ele passava no setor, com a mãozinha para trás, todo mundo ficava, ó, pianinho, pianinho, o Akira está vindo aí, o Akira está vindo aí. Deus falou comigo: hoje você vai na sala do Akira falar do meu amor. Eu falei: meu Deus, mas pesa sobre mim essa obrigação? Vamos lá. Aí eu falei com os irmãos: hoje eu vou participar do culto não. Por quê? Onde você vai? Olha aqui, irmãos, onde você vai? Eu vou na sala do Akira. Você é doido? Falei: doido por Jesus, sou apaixonado por ele. Mas você é maluco, ele vai te mandar embora. Não vai me mandar embora, porque quem me mandou lá é o dono da Fiat. Quem me mandou ir na sala dele é o dono da Fiat Automóveis. Não vai me mandar embora, ele é funcionário também. Ah, meu amado irmão, eu cheguei lá todo sujo, bati a porta, lá de dentro ele grita: entra. Eu entrei todo sujo de graxa, todo assim, posicionei humildemente diante da mesa dele
Ele com a cabecinha baixa, fala. Nem levantou a cabeça. Ô, seu Akira, eu trabalho aqui na montagem final e vim aqui para dar um recado para o senhor. Recado de quem? Recado de Deus a ele. Você é um desses religiosos que reúne debaixo dos carros aí na hora do intervalo do almoço? Eu falei, sou. O que você quer falar? Quero dizer para o senhor que Deus me mandou aqui, senão eu não viria. Deus me mandou aqui dizer para o senhor que Ele te ama. Ele tem planos na sua vida. Ele entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. E Ele mandou dizer que Ele vai trabalhar com a sua vida. Ele olhou para mim de durão e disse, olha, ninguém nunca falou comigo assim. Eu trabalho aqui nessa oficina há mais de 20 anos e conheço esses religiosos há muito tempo, mas ninguém nunca entrou. Você sabe o que pode acontecer com você? Eu falei, não. Volta para o seu lugar e vai trabalhar. E não aconteceu nada, irmãos. Eu não sei o que aconteceu com ele depois. Só o que Deus mandou fazer, eu fiz porque é minha obrigação. Eu não tinha opção. Eu recebi uma ordem de Deus e eu fui pregar aquilo que Deus mandou fazer. E o último ponto aqui, que fez Paulo ser um grande evangelista, é que Paulo entendeu uma coisa. Paulo entendeu que o maior querer de Deus é vida. Timóteo, Paulo quando escreveu para Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz assim, vamos ler, irmãos, para ficar mais claro. Paulo diz para Timóteo assim no capítulo 2, versículo 3 e 4 de 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo entendeu que o maior desejo de Deus são vidas. O maior querer de Deus, vidas. Quando Deus entregou Jesus Cristo para morrer no Calvário, Ele não pensava em outra coisa a não ser vidas. O que Deus mais quer é vidas. Quer agradar a Deus? Evangelize. Ganhe vidas para Ele. Não adianta você dançar na igreja, pular na igreja, tocar na igreja, pregar na igreja, entregar o dízimo na igreja, mas se você não está pregando o Evangelho, você está descumprindo a ordem do Senhor. Ide pregar o Evangelho. Ide pregar o Evangelho. Aí, amados, entra naquela palavra que está lá em Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Alguém pergunta, mas que agradar é esse? Vidas. Irmãos, alguém me conhece muito bem? O irmão Hugo me conhece muito bem, tem uma intimidade com a minha família e eu com a dele. E outros muitos aí, mas vou citar ele agora, porque está mais perto aqui. E ele me chama para almoçar na casa dele. Ele quer me agradar. Ele vai procurar conhecer que tipo de comida eu mais gosto para poder me agradar. Paulo procurou conhecer Deus. Paulo descobriu que Deus gostava muito de vidas, por isso ele investiu em vidas. Quando você pesquisar a Bíblia e descobrir que a forma melhor de agradar a Deus é falando dele por onde você passar, aí você vai poder cumprir e viver o Salmo 37, 4 que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quer agradar a Deus? Anuncie o Evangelho do Reino de Deus. Ah, mas eu não sou pastor, eu não tenho oportunidade, não me dão um microfone na igreja, ninguém deixa eu subir no altar para falar. Meu amado irmão, quem precisa de microfone para pregar o Evangelho? Se naquela época de Paulo fosse necessário o microfone, Paulo não teria ganhado ninguém. Porque eles pregavam o Evangelho assim, ó, usando o gogó, usando a voz. O que Deus manda dizer para mim e para você nessa noite é isso. A partir dessa conferência, você vai começar a falar do reino de Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Eu falo para a glória do Senhor. Quem anda comigo sabe, por onde eu ando eu deixo uma pincelada do Evangelho de Deus. Até o tomador de carro é evangelizado, todo mundo que quer tomar conta do meu carro, eu prego para eles. Um dia eu lembro que eu cheguei perto do tomador de carro, quando eu fui pagar ele falou, estendeu a mão e falei, ó, tem duas coisas para te dar. Qual que você quer? Eu tenho dinheiro e tenho a oração. Ele foi sábio, quero os dois. Falei, então toma aqui o dinheiro, agora receba a oração. Fui evangelizar um dia no posto de gasolina, o cara enchendo o tanque de gasolina, eu falei, eu vou perder tempo, estou aqui esperando. Opa, ô cara, você tem ido à igreja? Um dia o cara falou comigo assim, eu fui semana passada. Eu falei, qual igreja você foi? Ele olhou para mim assim, sou católico, apostólico romano. Eu fui à missa domingo passado. Eu falei, foi? Qual foi o texto que o padre leu do Evangelho?
Aí você me pegou, né? Ué, espera aí, eu não lembro não. Você perdeu o melhor da missa. Você perdeu o melhor da missa, que é a palavra viva de Deus. E dentro disso aí, eu lancei palavra nele. Meu amado irmão, há tempo e fora de tempo. Lembra-se sempre, evangelizar não é opcional, é obrigação. Obrigação. Essa palavra eu encerro aqui dizendo isso. Nós estamos entendendo isso a cada dia mais. Pregando o amor de Deus. Alguns ficam sonhando muito aí dizendo: eu quero ser missionário, eu quero ser evangelista, eu vou ir para o mundo e fora, eu vou fazer para... tem amado, tem irmãos que querem ir para a África evangelizar, não come nem jiló. Vai na África evangelizar para você comer, tomar água daqui de esgoto, você começar a comer bicho que nunca comeu aqui, eles cozinham a barata para você, não como isso. Você não consegue comer nem jiló aqui, vai para a África, irmão. Não tem como não. E tem pessoas sonhando em evangelizar longe. Olha, o evangelismo é dentro da sua casa, tem alguém não convertido, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, faça a obra, evangelize e anuncie o reino de Deus. Então eu deixo aí essa palavra, deixando bem claro para mim e para você: evangelismo nunca foi opcional para nós que somos de Deus, é o nosso dever, é a nossa obrigação.